Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de hoje. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre a arte bizantina, a arte renascentista e a arte barroca, né? A gente vai entender um pouquinho das características de cada uma desses tipos de arte e também os períodos, né? Que são muito importantes. Tranquilo? Então vamos lá. A arte bizantina é uma arte cristã, tá? Um dos primeiros pressupostos, que surge no período em que o cristianismo passa a ser reconhecido como religião. Então esse ponto é muito importante para você lembrar da arte bizantina, tá? A arte bizantina ela nasce a partir do período em que, né, o cristianismo, né, a paixão por nosso Senhor Jesus Cristo passa a ser não só paixão, mas sim uma religião. Tranquilo? Jesus, considerado uma ameaça para o Império Romano, foi perseguido e morto pelos romanos, né? Após sua morte, seus adeptos se escondiam em catacumbas, cavernas e outros lugares para rezar e continuaram sendo perseguidos pelo Império Romano. Até que em 313, né, o imperador Constantino outorgou o Edito de Milão. O que o Edito dizia? Ele proibia a perseguição aos cristãos, né? E então o cristianismo começa a crescer. A partir daí surgem assim as igrejas cristãs e um novo estilo de arte, a arte bizantina, né? Olha só que bacana, que interessante, né? Esta arte ela está bem ligada aí com a história também da humanidade, né? A história do cristianismo. Então, a partir do momento em que o imperador, né, Constantino, ele diz que agora é proibido perseguir, né, tanto os cristãos como outros tipos de religiões, né, o cristianismo começa a se difundir aí, né, dentro da Europa e do mundo também, e também começa a surgir aí o que nós chamamos de arte bizantina, certo? Ó, na imagem, tá ali à direita, você já pode, tá, observar aí uma forma, tá? Uma característica aí dessa arte, né? Você que já estudou, já consegue identificar aí que nós já vemos essa imagem, ela é produzida através de uma técnica que nós chamamos de mosaico, né? Então nós já temos aí uma das características, tranquilo? A arte bizantina, tá, se contextualiza na arte paleocristã, né, que tem origem nas expressões artísticas dos convertidos na fé em Jesus Cristo. A arte bizantina, ela sempre vai falar, tá, gente, da questão cristã e da questão religiosa, tá? Sempre vão haver aí, dentro desse tipo de arte, né, anjos, né, demônios, porque o bem contra o mal, né? A figura de Jesus, vão haver aí outras figuras como a mãe de Jesus, os apóstolos, tá? Então sempre é esse o contexto, tá? Essa história em si, tá? Eram manifestações feitas especialmente através das pinturas nas catacumbas, né? E nos sepulcros aí onde as pessoas eram sepultadas. Nós temos outra imagem aí, tá? Que é a pintura paleocristã na catacumba de Santa Priscila em Roma, tá? Do século II. Olha só que bacana, tá? Então essa pintura ela tá viva até hoje, tá? Onde as pessoas se reuniam para rezar, para orar, para cantar, né? Antigamente foi feita essa pintura e ela conseguiu aí passar aí através dos anos, dos tempos, né? E ainda está em pé, que nós podemos observar lá algo bem interessante. A arte bizantina também, por sua vez, surge após a aceitação, né? Como nós falamos, do cristianismo, e assim revela a exuberância de uma arte que pretende ser vista, divulgada e que tinha como propósito instruir os devotos neles
incutido a devoção ao cristianismo, né? Então, outra imagem que a gente pode observar, onde nós temos aí, ó, Maria, né? Nós temos aí um rei e a rainha, e nós temos aí a figura de Jesus ainda criança, né? Desse modo, a arte bizantina pode ser considerada o primeiro estilo de arte cristã, certo? Então, dentro das artes que estão incumbidas aí do cristianismo, a arte bizantina pode ser considerada, não é que ela seja considerada, tá, gente? Ela pode ser considerada aí uma das primeiras artes da arte cristã, de estilo cristão, né? Características, né? Podemos dessa forma destacar as seguintes características da arte bizantina: caráter majestoso, que demonstra poder e riqueza, né? Ligação direta com a religião católica, aí sem dúvida, tá? Essa é uma das principais características. Demonstração clara da autoridade do imperador, ao considerá-lo, né, algo sagrado, né, um estilo sagrado de arte também. Frontalidade, né, representação das figuras em posição frontal e rígida. A gente pode observar que nós não temos uma tridimensionalidade, né, nessa técnica. Apenas podemos observar de forma frontal, beleza? Então essas aí são uma das características deste estilo de arte, tá, galera? Já a arte renascentista, tá? Representou uma das vertentes do período, né, renascentista, com a profusão de diversas obras. Lembramos que o Renascimento foi um movimento artístico, tá? Intelectual e também cultural, né? Que teve início aí no século XV na Itália, certo? Foi com o declínio do sistema feudal, né? Dos feudos aí, quando foi se acabando os feudos, e de diversas características associadas ao período medieval, que surgiu aí a Renascença, um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou pela Europa, tá? Então, não foi aí um período só cultural, né? E não é só um estilo, tá? É uma característica, um movimento aí, tanto artístico quanto cultural, quanto intelectual. Por quê? Porque foi nesse período, inclusive, que houveram criação de várias teorias, né? O homem, né, que devia ser tratado como um ser no centro das coisas, uma atenção maior para o homem, né? O Sol, né, que era uma estrela e que a Terra andava através do Sol, né? E não o Sol ao redor da Terra, como se a Terra fosse o ponto do universo, né? Então, através disso, várias outras teorias foram nascendo através desse movimento artístico e intelectual que foi o Renascimento. Beleza? Diferentemente da arte medieval, o Renascimento artístico esteve inspirado na Antiguidade clássica, né? Ou seja, nas artes greco-romana, que haviam sido esquecidas durante séculos. Para os artistas do Renascimento, o contexto associado ao período medieval impossibilitou a evolução da arte em diversos aspectos. Isso porque o período medieval esteve intimamente relacionado a uma cultura religiosa e, por esta razão, nós sabemos que haviam aí dificuldades para se promover outras formas de pesquisas e de arte. E aí, onde o teocentrismo, né, Deus no centro do universo, Deus no centro de tudo, regia a vida das pessoas. E desta forma, Deus tinha que estar sempre no centro das coisas, né? O homem ele não podia ser um ser desprovido aí, né, de uma certa prisão sobre Deus, né? Ele não era, de certa forma, livre. Foi a partir do avanço científico, social e cultural que surge o movimento do Renascimento, o qual foi marcado, sobretudo, pelo caráter humanista. Por que o caráter humanista? Porque, como eu havia falado, o homem passa a ter, né, uma visão mais diferenciada dele mesmo, né? E aí, o termo de
teocentrismo, né, de Deus no centro de tudo, passa a ser o homem no centro das coisas, né? Tranquilo? Então esse aí é o Renascimento, tá? Assim, o teocentrismo medieval dá lugar ao antropocentrismo renascentista, com a chegada da Idade Moderna. A grande contribuição da arte renascentista foi a descoberta da perspectiva e da profundidade. Olha, essa perspectiva da profundidade, tá? É o que nós podemos observar nessa imagem. Por quê? Porque nós podemos entender que nessa imagem existe coisas mais próximas de nós, não é verdade? E coisas mais distantes, como por exemplo as colinas lá atrás da imagem. Essa é a percepção de profundidade que foi uma das principais contribuições do período renascentista, tá bom? Assim, do plano reto e bidimensional da arte medieval, a arte da Renascença promoveu um outro olhar, né? Quando a gente observa a arte, né? Outros aspectos não menos importantes explorados pelos artistas do Renascimento foram o equilíbrio das formas e a busca da harmonia, né? Fundamentadas na arte clássica. Dentro da própria imagem a gente pode observar esse equilíbrio, tanto de cores quanto da própria harmonia, né, dos elementos que estão na imagem em si. Vale lembrar que o Renascimento artístico incluiu a evolução da pintura, né, da escultura, da arquitetura e da literatura, tá? Valorizando aspectos humanos e também da natureza, tá bom? Então, é algo que a gente pode observar se a gente for pesquisar sobre as obras da Renascença. Tranquilo, meus amigos? Alguns artistas, tá? E principais obras, nós temos o Leonardo da Vinci com La Mona Lisa, La Gioconda, tá? Michelangelo com Davi, Donatello com Guatamelata e Sandro Botticelli com O Nascimento de Vênus. Esses nomes e essas obras vocês podem pesquisar, tá bom? Vocês podem dar uma olhadinha, tá? E aí observar um pouquinho sobre esse período, beleza? E o período barroco, né, conhecido pelos detalhes, requintes e elegâncias exagerados, desenvolveu-se no século XVII, tá? Em uma época bastante significativa para a civilização ocidental. Nesse período ocorriam grandes transformações que revolucionaram a sociedade vigente. Então, o período barroco, né, é um período onde nós já temos aí um exagero dentro das formas e das possibilidades, tá? E aí os artistas começam a fazer obras bem, digamos que exagerado um pouco, né? Algumas das características, olha só, nós temos aí o predomínio de temas religiosos também, voltamos um pouco aos temas religiosos, até porque a igreja tinha essa hegemonia na questão da arte, riqueza nos detalhes e formas, expressões dramáticas, tá? Preferências pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas, importância da iluminação e o jogo de luzes e sombras, isso na arte plástica, tá? Uso de contrastes a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano, tá? Então essas aí são algumas das características do período barroco, tranquilo? Por hoje é só, não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Até mais!